Repita comigo: inconformado. Inconformado. Fala mais forte: eu quero ser Eu quero ser inconformado contra aquilo contra aquilo que não me faz bem. que não me faz bem. Se você ainda não tem a pulseira do inconformado, quer essa pulseira, nos procura depois do culto para a gente entregar para você. Essa pulseira é para te lembrar que você não pode se conformar contra aquilo. Você não pode se conformar com as coisas que estão te causando mal, com as coisas que te fazem se sentir mal, com aquilo que te deixa constrangido, que te deixa ali, sabe, chateado, aflito. Às vezes nós nos conformamos com coisas que não precisamos nos conformar e ficamos conformados com coisas que já éramos para nós termos resolvido, que já éramos para nós termos colocado um ponto final, coisas pequenas, coisas insignificantes aos olhos de Deus, mas se nós não tivermos cuidado, nós nos conformamos com a escassez, nós nos conformamos com a angústia, nós nos conformamos com a tristeza. Se nós não tivermos cuidado, nós nos conformamos com um sentimento que não vai dar certo, nós nos conformamos que é assim mesmo, que para mim não tem jeito, que para aquela pessoa que eu gosto não tem mais jeito. Se nós não tivermos alicerçado na palavra, nós vamos ficar conformados e dizer: é assim mesmo, eu já tentei, não deu certo. Mas existe um recurso, e esse recurso se chama Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é o recurso que eu e você precisa para continuar. E nós não podemos nos conformar. Em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 2, vai narrar a história de uma mulher que procurou o profeta, e ele, ao ouvir ela falar, ele perguntou para ela: o que você tem? O que você tem para resolver o seu problema? O problema dela era uma dívida, e ela tinha em casa só um pouco de azeite, e os credores foram lá cobrar ela e falaram: olha, se você não pagar, nós vamos levar os seus filhos de escravo. Ela automaticamente se conformou e falou: eu vou procurar quem pode resolver isso, eu vou atrás de quem pode resolver isso. Ela não deixou aquilo tomar de conta dos sentimentos dela, mas ela foi até o ombro de Deus. Quando você vem à igreja, quando você vem diante do altar, você está vindo diante do próprio Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode olhar para você e dizer assim: eu declaro a tua bênção, eu ordeno o teu lar. Só que nós não podemos ficar conformados. A Bíblia ensina o que fazer, precisamos fazer, porque às vezes Deus está esperando nós só fazermos o que Ele nos pediu para Ele liberar o milagre. Quantos creem nisso? O arrependimento, quando nós pecamos, quando nós cometemos um pecado, o arrependimento, a velocidade do arrependimento é a velocidade do perdão. As pessoas perguntam: quanto tempo Deus gasta para julgar e liberar o meu perdão? Não gasta tempo nenhum. É na velocidade que eu me arrependo. Na velocidade que eu me arrependo é a velocidade do seu perdoar. Assim é para os nossos milagres, é para os nossos bens. Às vezes nós estamos esperando o milagre do Senhor, mas estamos conformados dentro da situação. Estamos conformados com aquela coisa do mesmo jeito, estamos conformados com aquele problema, estamos conformados com aquela angústia,
sentimento de tristeza. Eu vinha para o altar, ficava aqui 3, 4 horas orando direto, e ficava feliz, ficava alegre, mas quando eu saía da presença do altar, aquele sentimento vinha, e eu falava, não pode, eu volto para o altar, eu voltava para cá, e aí vinha um alívio, vinha de novo a alegria, e eu não consegui, de momento, identificar como resolver aquilo. Mas eu não me conformei. Eu comecei a me guiar, e as mesmas orações que eu fazia aqui, eu comecei a fazer em espírito aonde eu estava. Eu lembrava da pulseirinha, olhava para ela, dava uma puxada aqui para dar uma sensação de dor, para lembrar, porque quando você perceber que você está ficando conformado, puxa você. Aí manda um comando de dor do cérebro, aí você lembra, não posso conformar, eu tenho que resolver. Essa mulher não se conformou, ela foi lá e falou, o Senhor tem poder para resolver, o Senhor é o homem de Deus. E aí o profeta dá um comando, ele fala assim, vai na vizinhança, vai buscar vasilhas, vasos, que estejam secos, sem nada dentro, porque se você tem pouco de azeite, é com esse azeite que eu vou fazer o teu milagre. Irmão, eu quero te dizer, se você tem um pouco de fé nessa noite, seja pequenininho, é com essa fé que Deus vai operar o teu milagre. Se você tem um pouquinho de alegria, é com essa alegria que Deus vai operar. Se você tem esperança, é com essa esperança que Deus vai operar o teu milagre. Deus está perguntando para mim, para você hoje, o que você tem para que eu possa resolver o teu problema? O que você tem para que eu possa usar com você e multiplicar? A sabedoria, a inteligência, o conhecimento já habita em você, já habita em mim. Por isso nós não podemos nos conformar. Nós não podemos ficar conformados com aquilo que está repetidamente nos incomodando, repetidamente nos causando dor, repetidamente nos causando sofrimento, repetidamente nos causando confusão de espírito, causando ansiedade, causando estresse, causando depressão. A ansiedade é querer viver o que não aconteceu, nós já sabemos disso. Lá em Mateus 6:33, Jesus disse: não adianta ficar ansiosos com o amanhã, não adianta se preocupar com o amanhã. Vivam hoje, e viver o hoje é ser uma pessoa que conforma o que está atrapalhando e resolve hoje. E para resolver o hoje, eu preciso da fé, do amor que Deus tem para mim. Porque o primeiro ensinamento, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus. O segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então é amar você. Eu sei que você se ama. E esse amor que você tem por você vai fazer você se cuidar mais. Vai fazer você se olhar no espelho e dizer assim: eu preciso cuidar dessa pessoa. Eu tenho que ser o melhor amigo dela. Eu tenho que ser quem não deixa ela se conformar. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando da igreja, ou das igrejas, ou da palavra, ou que eu não concordo com isso, com aquilo, da política, do governo, do comércio, da circulação. E aí eu paro com isso. O que ela está fazendo para ajudar a mudar? O que ela está fazendo para ajudar a melhorar? Porque só saber que não está bom, 99% sabe. Só saber o que precisa ser mudado, a maioria sabe. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, diga amém? Amém. Parar de ficar tomando dipirona só para curar a dor.
Nós precisamos ir na raiz do problema, inconformados. E lá onde está o problema, chegar lá na raiz do problema e arrancar ela no nome de Jesus. Quantos cremos? Essa autoridade, esse poder Deus te deu. Esse que nos dou poder. Esse que nos dou autoridade. Então tem que se conformar. Tem que se conformar. Essa mulher se conformou, foi até o homem de Deus e ele deu uma diretriz. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Você está fazendo o que Deus te pediu para você fazer? Porque talvez Deus já te pediu para fazer e o seu milagre está dependendo só disso. Que é na mesma velocidade que nós nos arrependemos que Deus nos perdoa. Então, na mesma velocidade que nós fazemos o que Deus nos pediu, é a mesma velocidade que vai responder o que nós estamos buscando. A mulher, eu provo para você que tem filho, eu provo com várias passagens de Bíblia, com várias. Essa mulher fez o que o homem pediu, o homem de Deus. Buscou as vasilhas, e aí ele disse assim: quando você tiver com as vasilhas, você pega um pouquinho de azeite que você tem, né? Você pega um pouquinho, mais ou menos, deveria ser tão pouquinho nesse aqui, e vai derramando. E Deus vai multiplicando. Ela poderia ter dito assim: ficou louco. Como é que vai multiplicar? Como é que vai dar certo? Só que ela resolveu dar ouvido para quem? Para a palavra que procede de Deus. Em outra passagem, nós vamos ver outros milagres, Jesus dizendo assim: olha, os seus discípulos, ele chega e fala assim: mestre, tem uma multidão para comer, estão com fome, estão conosco desde cedo, dispensa eles. E qual pastor que dispensa ovelha? Nenhum. Pastor quer ovelha. Dispensar o trabalho que dá para ajudar. Jesus não disse: deixa essa aqui, arruma comida. E esse sai desesperado, e aí você consegue achar 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico imaginando a cabeça daqueles 12 homens que seguiam Jesus, homens inteligentes, assim como você, pessoas inteligentes que sabiam fazer conta. E um deles ainda fala assim: mestre, como o senhor vai sustentar essa multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Aí Jesus fala assim: faz algo para mim. Talvez Jesus já falou com você em algum dos cultos, em alguma das ministrações, em algum dos nossos cultos aqui na igreja, ou através de mim, ou dos pastores, ou do missionário, ou do louvor, não sei, através de mim. Talvez Deus já disse para você: faça alguma coisa para mim, faça isso. Jesus fala para eles: faz isso para mim. Pede para o povo sentar de 50 em 50. Depois que eles assentar, eu resolvo o problema. Olha para você ver que loucura. Jesus está esperando a ação para ele reagir. Jesus está esperando eles fazer algo para ele liberar o prato. Então eles vão lá, e eu imagino ali eles falando para o povo: se assenta, o mestre pediu para se assentar, que vai servir comida. E alguns, com certeza, alguns falavam assim: como que vai servir comida com 5 pães e 2 peixes? Os maiores inimigos estão dentro da nossa própria família, irmãos. Eles não acreditam na gente. Eles não acreditam que nós podemos, eles não acreditam que nós vamos conseguir. Não nos motivam, não nos incentivam. E aí nós nos conformamos com aquilo que ouvimos e paramos de fazer o que precisa ser feito. Mas quando eles acabam de fazer o que precisa ser feito, Jesus pega os pães da graça e reparte. No que Jesus reparte, vai entregando com seus 12, aquele pão vai crescendo de novo. De repente, cada 12 tinha um pão na mão. Agora, a opção: eu como esse pão ou eu reparto com o próximo?
Às vezes nós queremos o pão só para nós, mas Jesus falou para eles: vai repartindo. E eles foram repartindo. Mas aqui está a segunda prova: o teu milagre ele vem quando você faz o que precisa ser feito. Amém? Jesus, numa outra ocasião, ele está ali, e aí o cego pede para ele que queria voltar a ver. Ele fala: tá bom, você quer voltar a ver? Quer. Você vai fazer uma coisa, você vai lá no tanque de Siloé, fez o barro, passou no olho dele, agora você vai lá no tanque de Siloé, se lavar. Você quer voltar a ver? Faz algo para mim primeiro. Às vezes a nossa conformação está tão desajustada que nós estamos nos conformando com o governo, estamos nos conformando com o mente querido, estamos nos conformando com os acontecimentos, com as circunstâncias, mas não estamos nos conformando com nós mesmos. E conformado do porquê que eu não estou fazendo o que precisa ser feito, do porquê que eu não faço o que precisa ser feito. Eu vou te dar algumas diretrizes que precisam ser feitas diariamente. Pergunta qual? A primeira, orai sem. A segunda, em tudo dai. Então, quando eu faço as pequenas coisas, Deus vai me falar algo. Na hora que você está conversando com Deus, dizendo: Deus, eu preciso desse milagre, eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa situação resolvida, dessa causa judicial, eu preciso falar dessa forma financeira, eu preciso da cura do meu corpo, eu preciso da cura das minhas emoções. Você se conforma. E aí Deus pode às vezes falar com você assim: faz isso, irmão. Faz só isso. Faz só isso, que eu vou liberar, que eu vou liberar o problema, que eu vou liberar a promessa, que eu vou liberar essa situação para você. Então eu quero te motivar nessa noite a ficar inconformado do porquê que você talvez está passando pelo que está, e ficar inconformado o que você pode fazer para mudar isso, o que você pode fazer para resolver isso. Está no teu controle, está no teu controle orar, está no teu controle orar, está no teu controle agradecer, está no teu controle, está no teu controle meditar nessa palavra dia e noite, está no teu controle. Está no meu controle buscar a presença de Deus, está no meu controle. Está no meu controle dizer não para o pecado, está no meu controle. Então eu quero que você continue conformado, mas inconformado, porque nós não somos deste mundo. Nós habitamos aqui temporariamente, mas se nós descuidarmos um pouquinho, nós começamos a dizer assim mesmo. Antigamente era diferente, mas hoje é. Isso é conversa com o diabo depois. Ei, Deus não muda, e se Ele não muda, quer dizer que nós temos direito aos nossos milagres, assim como as pessoas teve lá no passado. Deus não mudou. Malaquias 3,6 diz que Ele é o Senhor e Ele não muda. Hebreus 13,8 diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo amanhã. Então quem tem que agir e reagir somos nós, inconformados. Inconformados. Por que eu estou triste? Eu vou ficar inconformado e vou descobrir o porquê até resolver. Por que eu estou angustiado? Por que eu estou chateado? Por que não está dando certo? Talvez é porque ainda tem que ser fiel no pouco.
Só vir amém? Amém. O que significa isso? Irmão, no povo, ser fiel no povo é um desafio que poucas pessoas conseguem passar. E aí, quando elas passam, elas aprendem a lidar com o mundo. Só que tem muitas pessoas que, quando elas estão no povo, em vez de elas serem fiel, elas se tornam miseráveis e começam a agir com miserabilidade emocional, miserabilidade mental. Ela não tem prazer de repartir, ela não tem prazer de ser grata. Ela tem algo que ela não precisa e sabe que alguém precisa, mas ela não abre aquele caminho, não abre aquela porta, porque se eu não recebeu, eu não vou dar. E aí às vezes a gente deixa de receber, mas quando nós aprendemos a lidar com o povo, sendo grato, sendo fiel, aí Deus fala assim: eles estão prontos para o outro. Eu vou abençoar. A inconformação, ela tem que nascer diariamente. Ela tem que nascer todos os dias. É você olhar a situação que aconteceu e falar: deixa eu ver se na palavra tem algo que me ensina a ser inconformado. E aí você acha o versículo certo. E quando você acha o versículo certo, você entra em oração. Você entra em batalha espiritual. Você diz para si mesmo, para Deus, que contra o inferno, em nome de Jesus, isso não vai continuar, porque eu sei que tem crido. E se nós não fizermos isso, nós continuamos trilhando os mesmos caminhos, falando as mesmas coisas, conversando as mesmas histórias, sem nenhum testemunho novo, sem nenhum milagre novo, sem nenhuma cura nova. Então eu quero dizer para você nesta noite que o inconformado, ele reconhece o poder de Deus que está sobre ele. O poder de Deus que está sobre você. O poder de Deus que pode te curar, te libertar, te dar aquilo que você necessita. Seja no financeiro, seja no emocional, seja na saúde, seja na família, seja na economia, seja nos negócios. Cada um tem as suas necessidades. E aí eu quero levar você a um outro pensamento, que quando aquela mulher acabou de fazer o que o profeta pediu, ela ficou extasiada com o milagre, e ela volta lá para contar e fala assim: olha, deu tudo certo, eu fiz conforme o Senhor pediu e deu tudo certo. O cego, quando ele voltou do tanque, ele procurou e disse: deu tudo certo. Os discípulos, quando repartiu o pão, eles olharam para Jesus e falaram: deu tudo certo. O Senhor quer que nós sejamos gratos, testemunhos o milagre que Ele pode fazer, o milagre que Ele quer fazer. Então escute, a sua fé, ela precisa te inspirar. Posso ouvir um amém? A sua fé tem que te inspirar. A sua fé tem que te inspirar. A sua fé tem que ser uma fé que olha e fala assim: eu ainda não estou vendo com os olhos físicos, mas eu sei que pode acontecer. A sua fé tem que ser uma fé como de uma mulher quando se engravida. Ela acredita naquele exame e fala: eu estou. E ela já começa a imaginar, ela já começa a sonhar com algo que ela não viu ainda. Ela não sabe a cor que vai ter a pele, nem a cor dos olhos, nem como que vai ser formado, mas ela já está gerando aquilo ali. A sua fé tem que gerar em você que está acontecendo. O meu milagre não chegou, mas está acontecendo. Ei, o nosso milagre pode ainda não ter chegado, mas talvez já está no 8º mês. Amém.
se estiver no 8º mês, você vai começar a sentir dores de contração. Você vai começar a sentir que dá para acontecer. Você vai começar a pensar assim: algo está se movendo ao meu favor, porque começou a ficar agitado. A sua fé tem que te inspirar, a sua fé tem que produzir esperança, e a sua fé tem que te aproximar mais de Deus todos os dias. Para você dizer assim: Senhor, eu não me conformo, estou passando, mas não me conformo. Estou vivendo isso, mas não me conformo. Está acontecendo isso, mas eu não vou parar de lutar. Sabe de uma coisa que a primeira vez que eu ouvi a frase serviu demais para mim. Eu lembro um dia que, quando eu ouvi essa frase que eu vou falar, que com certeza você também já ouviu, do filme Capitão América, ele está ali lutando com uma pessoa, e aí ele cai no chão, o cara chuta ele, acha que ele está derrotado, ele levanta de novo, magrelinho, fraquinho, e ele começa de novo, o cara derruba de novo, chuta ele, e aí ele levanta de novo, o cara fala assim, vai desistir, não, ele fala assim: eu posso fazer isso o dia todo. Depois ele se torna o Capitão América, todo fortão, todo super-herói, e ele começa a enfrentar agora pessoas mais fortes com ele começa a apanhar de novo, e tem uma outra filme lá que eu vi no Isaac, que ele está apanhando o homem de ferro, está apanhando, o homem de ferro fala para ele: desista, senão eu te mato. Ele fala assim: eu posso fazer isso o dia todo. Irmão, eu quero te dizer, você tem que fazer o dia todo dia com Jesus, apanhando, orando, faça. Com o versículo: eu posso todas as coisas naquele. Então, às vezes eu falo para mim mesmo: diabo, você se enganou, que eu vou continuar fazendo isso, eu posso fazer isso o dia todo. Cansar, eu posso fazer isso. Cansar, fadigado, eu posso fazer isso, fadigado, mas desistir, isso eu não posso. E a maioria das pessoas estão se conformando, e quando elas se conformam, se conformar é igual a jogar a toalha, desistir da luta, desistir de correr atrás da sua vida. Coloque no pé, eu quero orar com você, porque eu sei que Deus tem obras para fazer na sua vida e através de você Ele vai fazer, amém? Amém. Eu quero que você puxe na sua memória agora o que está te impedindo de fazer o que você vê, o que está te impedindo de se conformar. O que está te impedindo de pegar essa angústia e esmurrar ela no nome de Jesus e pôr ela para correr da tua vida? O que está te impedindo de pegar essa tristeza e expulsar ela no nome de Jesus da sua vida? O que está te impedindo de pegar o estresse, a ansiedade, a depressão, a escassez e esmurrar ela em nome de Jesus e dizer: saia, porque Jesus disse assim: o reino dos céus é tomado à força. E qual força é essa de orar? A de dizer: eu posso fazer isso mais um dia, eu posso fazer isso mais um momento, eu quero fazer isso mais um segundo, eu vou lutar contra isso. É você cair e se levantar, porque o importante é que quando você está com Deus, você cai, mas Ele está te segurando pela mão, e Ele fala assim: filho, eu não te soltei não, eu te tomei pela mão direita, eu disse que eu não te soltaria, então levanta, nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer. Identifica aquilo que está te impedindo
de ter a tua vitória, de ter o teu milagre, de ter a tua bênção. Talvez você desanimou porque ficou cansado. Então, segue o conselho bíblico, vá até Jesus e fala: eu vim buscar descanso.